Olá, sabe, toda dívida tem um destino certo, o fim. Mas quitar uma dívida? Isso vai muito além do simples ato de pagar. Hoje a gente vai fundo para desvendar todos os caminhos legais, dos mais comuns até aqueles mais surpreendentes, que podem encerrar uma obrigação. Entender como uma dívida termina legalmente não é só um papo para advogados, não. É uma carta na manga para a vida financeira e para os negócios. A gente vai mapear todas as rotas possíveis e, olha, vai ficar claro que existem muitos caminhos além do pagamento direto. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o básico, depois pega a rota principal, que é o pagamento, e na sequência explora os desvios, as alternativas e até uns finais bem incomuns que a lei oferece para resolver uma dívida. Certo. Vamos lá então. Para começar, é fundamental entender que as obrigações podem acabar de duas grandes maneiras. Ou com o cumprimento daquilo que foi combinado, que é o nosso foco aqui, ou sem que isso aconteça. A nossa jornada vai se concentrar na extinção normal, que é basicamente quando o objetivo da obrigação é atingido. E aqui, a gente já encontra uma primeira divisão importante: o pagamento direto, que é cumprir exatamente o que foi acordado, e os pagamentos indiretos, que são outras formas que a lei considera equivalentes e que também resolvem a pendência. Agora, vamos pegar a estrada principal, o pagamento direto. É a forma mais natural, mais óbvia de encerrar uma dívida, cumprir a obrigação exatamente como combinado. Parece simples, né? Mas a lei tem regrinhas bem claras para garantir que tudo corra bem. Todo pagamento tem dois personagens centrais, com nomes que vêm lá do latim. De um lado, o solvens, que é quem paga. E atenção, não precisa ser só o devedor, pode ser um terceiro também. Do outro lado, o accipiens, que é quem recebe, ou seja, o credor ou alguém que o represente. E para que esse pagamento seja considerado justo e correto, ele se apoia em três pilares. O da exatidão, que diz que o credor não tem que aceitar algo diferente do combinado. O da integralidade, que garante que ele não precisa aceitar pagamento em fatias. E o do nominalismo, que estabelece que o valor da dívida é aquele combinado, sem correção, até o dia do vencimento. Tá, mas e onde se paga? A regra geral é que a dívida é exigível, uma palavra diferente para dizer buscável. Ou seja, o credor é que tem que ir até o devedor para receber. Já a exceção é a dívida portável, quando se combina ao contrário, que o devedor vai levar o pagamento até o credor. Então, chegamos num ponto crucial, a quitação. Esse é o documento que prova que a obrigação foi cumprida, é a maior proteção de quem paga. O direito de exigir um recibo é tão sério que a lei permite até que o devedor segure o pagamento se o credor se recusar a dar a quitação. É para evitar aquele velho ditado, quem paga mal, paga duas vezes. Mas nem sempre o caminho está livre. A vida real tem seus obstáculos, né? E a lei, claro, já preveu mais rotas alternativas para quando pagar não é tão simples assim. Vamos ver quais são? Pensa na situação. A pessoa quer pagar, está com dinheiro na mão, mas o credor dificulta ou simplesmente some. Ou pior, tem uma briga para saber quem é o verdadeiro credor. Para proteger o devedor de ficar em dívida por uma coisa que não é a culpa dele, a lei criou uma ferramenta bem específica. E a solução é o pagamento em consignação. Ele funciona como uma verdadeira válvula de escape. Basicamente, o devedor deposita o valor na justiça ou num banco, avisa o credor e pronto, se livra da obrigação. É a forma de cumprir o dever e fugir de juros e multas, mesmo que a outra parte não colabore. Agora, vamos virar a página e explorar um outro cenário. A rota principal, que é pagar com dinheiro, está bloqueada. Mas não por causa do credor, e sim porque o devedor não tem a grana. Só que ele tem outros bens de valor. Essa solução se chama dação em pagamento. A palavra-chave aqui é o consentimento do credor. Ele não é obrigado a aceitar algo diferente do combinado, mas, se ele concordar, a entrega de um carro, por exemplo, quita a dívida. E por que isso é tão importante? Porque é uma ferramenta vital para quem tem patrimônio, mas está sem dinheiro na mão, evitando um processo de execução bem mais complicado. Agora a gente entra numas ferramentas um pouco mais sofisticadas. Aqui, as obrigações não são simplesmente pagas. Elas são transformadas, trocadas. São mecanismos jurídicos que podem reestruturar toda a relação entre credor e devedor. E olha, aqui tem um erro que muita gente comete: confundir dação com novação. Na dação, um bem é entregue para pagar a dívida e acabar com ela na hora. Já na novação, as partes não pagam nada. Elas combinam em substituir a dívida antiga por uma completamente nova. Uma paga, a outra cria. A diferença é sutil, mas gigante.
O ponto central da novação é o que o direito chama de animus novandi, ou seja, a intenção de novar. A lei exige que essa vontade de trocar uma dívida por outra seja super clara, sem deixar nenhuma dúvida. Uma simples renegociação de prazo, por exemplo, não é novação. Sem essa intenção expressa, a dívida antiga só ganha novas condições, mas continua lá. Certo, vamos para outro cenário bem comum. Para ilustrar um mecanismo poderoso, imagina que uma pessoa tem uma dívida de R$ 1.000 com outra. Só que, por uma outra negociação, acontece que o credor original agora também deve R$ 800 para essa mesma pessoa. Ou seja, as duas são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. E aí? O que acontece aqui é a famosa compensação, o bom e velho encontro de contas. Quando duas pessoas devem uma para outra e as dívidas já estão vencidas e têm valor definido, a lei age de forma quase automática. As dívidas se anulam até onde forem iguais. É uma forma super lógica e eficiente de simplificar as coisas. Para fechar nossos caminhos, vamos ver duas formas bem menos comuns, mas fascinantes, de uma dívida simplesmente deixar de existir, seja por uma peça que o destino prega ou por um ato de pura vontade. Os dois últimos caminhos são bem curiosos. A confusão acontece quando as figuras de credor e devedor se misturam na mesma pessoa, como no caso de uma herança. É lógico, a dívida desaparece. Já a remissão é o perdão da dívida. O credor abre mão de receber. Mas olha que interessante, o devedor precisa aceitar esse perdão para ele valer. Bom, depois dessa viagem toda, vamos recapitular as rotas que a gente explorou nesse nosso mapa. Ficou claro que, além da avenida principal do pagamento, existem várias outras saídas legais para quitar uma obrigação. E para fechar com chave de ouro, aqui vai um checklist prático. Primeiro, sempre exija a quitação o seu comprovante. Segundo, se tiver várias dívidas com o mesmo credor, use a imputação, ou seja, deixe claro qual delas está pagando. Terceiro, o credor dificultor, lembre da consignação. E quarto, ao renegociar, entenda bem se é uma novação ou só um aditivo. Isso transforma a teoria em poder na prática. E no fim das contas, a reflexão é essa. Entender esses mecanismos não é um exercício acadêmico. Saber que dá para usar a consignação para não pagar juros indevidos, que a compensação pode resolver um impasse financeiro, ou que uma novação pode liberar um fiador, tudo isso oferece ferramentas poderosas para resolver problemas do mundo real de um jeito mais estratégico e seguro. Conhecer o mapa completo dá a liberdade de escolher o melhor caminho.